Olá, tudo bem com você? Eu sou Anderson e você está no Caminhando pelo Pai. No longo desses já 2 anos de canal, mais ou menos, eu venho falando sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre como é bom estar caminhando com o Pai, na presença do Pai, as maravilhas que é viver na presença de Deus. Muitas pessoas pensam que eu escolho o que eu vou falar nos meus vídeos, mas na verdade não. Sempre o Espírito Santo sopra no meu coração que eu tenho que falar. Eu nunca escolho meus vídeos. Os vídeos vêm. Eu não paro e estudo e analiso e busco sobre o que eu vou falar e pesquiso, não. Eu recebo a palavra e eu vivo essa palavra. E depois de receber a palavra, viver a palavra, eu transmito essa palavra. E uma coisa que o Espírito Santo tem me ensinado nos últimos meses é sobre o pecado. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre o pecado. Porque como assim? Assim como a gente conhece sobre a graça de Deus, a gente também precisa conhecer sobre o pecado. Para entender o porquê eu escolho Deus. Por que viver com Deus é melhor? Por que é mais importante? Por que se eu escolher não viver com Deus, o que vai acontecer? Não vai ser bom? E a resposta é não. E nesses vídeos eu vou falar por que não. Agora vamos entrar ao assunto do vídeo, as consequências do pecado. Pelo menos eu, na minha infância e quando fui crescendo, sempre ouvi dizer que eu não posso buscar o pecado, porque o pecado me leva para o inferno. Mas e se eu te disser que não é só isso? Que tem uma coisa muito mais ampla por trás de tudo isso. Que tem muito mais motivos para não pecar. Muitos, que não vão ser sobre ir para o céu e inferno, mas que vão refletir na minha vida hoje. Que vão mudar a minha vida hoje, que vão facilitar a minha vida hoje. Em João, capítulo 8, versículo 34, Jesus disse: Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, também vai nos dizer: Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo ele vem pecando desde o início, desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Agora imagine uma coisa comigo. Vai imaginando comigo para você não se perder, que eu quero criar uma linha de raciocínio. Imagina que em volta de você existe uma luz. Em volta de você todo. Essa luz diz para todas as criaturas espirituais, sejam elas do bem ou do mal, boas ou ruins, que você é filho de Deus. Essa luz brilha em nós quando nós entregamos nosso coração a Jesus. O amamos e buscamos viver nos seus caminhos. E quando estamos envoltos por essa luz, as coisas do mal não podem nos tocar. Elas não têm poder de chegar até nós, nos puxar para um caminho errado ou nos tocar. O máximo que eles podem fazer, as criaturas do mal, é gritarem para ver se a gente ouve. Se a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para eles. Mas eles não podem chegar na nossa vida e nos destruir ou fazer mal diretamente a nós ou nos puxar do caminho de Deus. E aí vem o pecado. E na primeira carta de João, no capítulo 1, versículos 8 ao 9, vai estar nos dizendo que se afirmamos que estamos sem pecado, estamos mentindo, estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí pode surgir aquela dúvida. Se quando eu peco, a luz de Deus se apaga em mim, eu fico vulnerável aos ataques do mal, e todos somos pecadores, e se eu digo que eu não peco, eu estou mentindo? Como que eu faço para manter a luz de Deus perto de mim, para me proteger e me livrar de todo o mal? Porque toda vez que eu peco, a luz de Deus que está à minha volta, ela vai se apagando. Meu coração vai morrendo para Deus. E a graça de Deus vai se esvairindo de mim, e eu fico sozinho, pecador, no escuro, e é no escuro que o mal me pega. Eu me torno prisioneiro. E eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais paz. Eu não tenho mais felicidade. Eu não tenho rumo nem controle da minha vida. E isso é muito triste. E é o que a gente mais vê hoje em dia. Pessoas em que o brilho de Deus apagou. E que elas se perderam. E não sabem mais voltar. Então eu pequei. Como que eu vou ter a proteção de Deus de volta? A primeira carta de João vai estar nos ensinando que se eu me arrependo,
verdadeiramente, de todo o meu coração, confesso o meu pecado, assumo que eu pequei, que aquilo faz mal para mim e que o meu desejo é deixar aquele caminho ruim, aquele pecado ruim, aquele vício ou qualquer outra coisa que está me fazendo mal e que eu sei que é errado e que não agrada o coração de Deus, e eu pedir o perdão de todo o coração, de toda a alma e buscar verdadeiramente mudança, Deus é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, para nos dar força e para que a nossa luz brilhe novamente, porque somos reflexos de Cristo quando vivemos em Cristo. E o mal já não tem mais poder sobre nossa vida, não pode nos tocar, a não ser que nós voltamos a olhar para Ele e dermos a permissão que Ele nos toque. E esse é o segredo. Se você sabe que está pecando e não está nem aí, como acontece muito hoje, não busca mudar, não se preocupa que está fazendo mal para você e para o próximo, você não tem mais o brilho de Deus, e o mal está te dominando, como a palavra de Deus disse. Aquele que vive em pecado não é de Deus, é do diabo. Jesus também disse, aquele que não está comigo está contra mim. E eu estou em pecado e eu não consigo me libertar, o que eu faço? Quando entendemos que Jesus é o centro e que Ele é nosso prazer e felicidade, felicidade plena, se torna muito mais fácil abandonar o pecado, porque ele já não dá mais prazer, ele dá dor. Dor de saber que você está traindo aquele que você mais ama. Dor de saber que você está se afastando dele. E ele é tudo para você. Ele é sua felicidade, ele é seu caminho, ele é sua verdade, ele é sua vida. E sem ele, nada do que foi se fez, e nada do que é hoje será amanhã. Sem ele, nada existe. E eu me torno vazio, e para mim nada mais satisfaz, nada mais tá bom. Porque eu tô sem ele. E sem ele, nada do que é. Ou seja, nada do que existe, existe. Porque sem Cristo, que fez todas as coisas, eu não tenho nada. A minha maior felicidade hoje é quando eu tenho a chance de pecar e eu não peco. Mas também a minha maior tristeza é quando eu não resisto ao pecado. Porque como a Bíblia diz, todos pecamos. Eu peco, você peca. Mas a questão é, o que você faz a respeito disso? Você se arrepende e busca mudança? Ou você só vai levando? Ou somos de Deus ou somos contra Deus. Não existe meio termo. Essa é a mensagem de hoje. No próximo vídeo eu vou ensinar alguns passos para se libertar daqueles pecados que são muito difíceis para nós. E nunca se esqueça, caminhando pelo Pai, anunciamos o Evangelho. Fiquem com Deus.